Olá, meu irmão querido, meu irmão amado. Eu desejo um dia abençoadíssimo. Que dia maravilhoso. Estamos aqui não sei se em todo o estado do Rio de Janeiro, né? Mas pelo menos aqui na região sul-fluminense já estamos no quarto dia de essa experiência maravilhosa, esse dia ensolarado, né? Não é à toa que muitas pessoas cultuam o sol, o Deus Sol. Não é à toa, não é sem motivo, não é sem motivo. E nós só temos que louvar e bendizer, não especificamente o Sol, mas aquele Deus Todo-Poderoso, Criador do Sol. Não só deste, este é um entre e entre. Tá bom? Então a gente louva, a gente bendiz a Deus. E quando a gente se depara com um dia desse tão maravilhoso, nós precisamos reagir. É necessário que reajamos a esse cenário que o universo nos proporciona para que possamos viver da melhor maneira possível, sobretudo quando dizemos que somos imagem e semelhança de Deus. Não podemos pegar tudo isso e jogar por terra. É preciso reagirmos e da melhor maneira possível sermos imagem e semelhança de Deus. Olha, eu estou preso aqui no livro de Esther, tá? E quero ler com você rapidamente o primeiro versículo do primeiro capítulo do livro de Esther. E sucedeu nos dias de Assuero. E sucedeu nos dias de Assuero. Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Vamos repetir? Tem muita importância isto aqui. E sucedeu nos dias de Assuero. Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Preste atenção em algo, meu irmão amado, meu irmão querido. Por que estou falando isso hoje? Hoje, sábado com Maria. Sábado com Maria. Uma devoção muito antiga, que a igreja preserva, que a igreja ensina, que a igreja quer que vivamos, porque entre a sexta-feira da paixão e o domingo da ressurreição, tem uma figura especialíssima que não perdeu sua fé, não perdeu sua confiança, creu. Por isso, Maria Santíssima é a serva perfeita. Ela representa todo Israel na sua plenitude, em humildade, em obediência, em fidelidade, em piedade, em tudo. Entre a sexta-feira da paixão e o domingo da ressurreição, nós temos o sábado. E só para termos uma ideia, que junto à cruz de Jesus, apareceu lá um dos apóstolos. Junto à cruz de Jesus apareceu apenas um dos apóstolos. Os outros, onde estavam? Na hora do julgamento de Jesus Cristo, Pedro estava por ali às escondidas, disfarçando, todos estavam com medo. Então, sobretudo quando deu-se a morte de Jesus Cristo, acabou. Olha os discípulos lá de Emaús indo embora. Foi muito legal, foi muito bonito, mas já é o terceiro dia que aquele sonho, né, desmoronou, se ruiu, foi por terra.
entre a sexta-feira e o domingo nós temos o sábado. Nós temos uma personagem que esteve junto à cruz de Jesus. E ela não apenas esteve junto à cruz de Jesus ali, desde o início da missão de Jesus até o final, Maria Santíssima esteve junto. Ela não arredou o pé. Ela manteve-se unida ao projeto de Deus, à missão realizada pelo seu Filho. Ela manteve-se unida. E a cruz de Jesus, o fato dela estar junto à cruz de Jesus, significa que não apenas ali, mas em toda a missão de Jesus, do nascimento à ascensão, ela está junta. Ela não abre mão. O momento do Calvário é a síntese suprema do quanto Maria Santíssima esteve unida à missão de seu Filho. A missão de Jesus Cristo, do Salvador, e ela sabia muito bem disto, porque o anjo falou com ela especificamente, ela cria, e ela não descreu, ela não abriu mão, ela não sucumbiu, ela não involuiu naquele projeto. Ela creu, inclusive naquela hora, mantendo-se junto à cruz de Jesus. Por que a igreja ensina esta devoção tão antiquíssima? A devoção do sábado com Maria. Porque naquele momento que todos evadiram-se, que todos perderam a fé, que todos disseram foi muito bom enquanto durou, Maria Santíssima foi a única que permaneceu com a fé firme e inabalável. De quê? Ali não estava acontecendo um ponto final. Ela cria, assim como o extraordinário de Deus aconteceu nela, no seu ventre, no seu seio, ela sabia que aquela história não terminaria na cruz. Ela sabia que o Calvário não era o final daquela história. E eu sinto de te dizer, meu irmão, minha irmã, a cruz, o Calvário, não é o final da tua história. A cruz, o Calvário, não é o final da tua família, não é o final do teu sonho, não é o final do teu empreendimento. É necessário que creiamos com Maria Santíssima. Se Mardoqueu se constitui para nós um exemplo de confiança, e Maria Santíssima. Se São Paulo mais tarde dirá, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, imagine estas palavras na boca de Maria Santíssima. Imaginemos isto. A autoridade que ela tem para dizer, imitem-me como eu imitei. Creiam como eu criei. Acreditem. Naquele momento que todos se foram, ela continuou crendo. Ela sabia que ali não estava o fim da história. Ela sabia que Deus Todo-Poderoso, que a escolheu de forma magnífica, através de um arcanjo, que a fecundou de maneira extraordinária, não conhecida jamais na história da raça humana. Uma gravidez daquele jeito. Ela sabia que aquela história não terminaria ali. E ela continuou crendo, ela continuou confiando, quando todos mais não criam. Aliás, meu irmão, minha irmã, é possível que eu e você estejamos rodeados por pessoas
Não são pessoas de má vontade, são pessoas que estão vendo as circunstâncias, estão acompanhando os fatos, dia após dia, semana após semana. É natural que você e eu e você, que nós todos digamos, é assim mesmo, vamos nos conformar. Eu não estou falando apenas em relação a uma doença, que já sabemos para onde vai aquilo ali, embora Deus Todo-Poderoso esteja acima de tudo, e tudo possa, mas refiro-me também a tantas outras situações da vida. Isso não é para ti, não dá, abre mão disso, não vai conseguir. Tem gente dizendo, abre mão da tua família, abre mão desse filho, abre mão dessa mulher, abre mão desse marido, deixa isso para lá, te sai, para. Às vezes nós jogamos a toalha tão cedo. Maria Santíssima se constitui para nós uma fonte de inspiração naquilo que se diz o que é fé, o que é crer. Quando ninguém mais crê, quando ninguém mais acredita, é possível, inclusive, que alguém não mais creia, não mais acredite em você, porque você se reconhece, eu me reconheço que estou no meio da lama. Mas será que você consegue crer em você um pouco? Será que eu consigo acreditar em mim um pouco que eu sairei desta lama? Que eu sairei deste degrau tão inferior, tão mesquinho, que eu tenho procurado, eu tenho buscado, eu tenho irrigado, eu tenho contribuído para que aqui eu fique, e todos estão dizendo, lá mesmo ele vai se acabar. Mas será que eu e você e eu, conseguimos hoje crer? Não, eu não vou terminar a minha história aqui. A minha história, a minha existência não vai terminar neste chiqueiro no meio dos corpos. É possível que muitas pessoas que estão fora do chiqueiro não consigam ver nenhum outro horizonte para aquele que está dentro do chiqueiro. Mas é possível que aquele que está dentro do chiqueiro, estou fazendo uma analogia e eu sei que você está entendendo, é possível que aquele que esteja dentro do chiqueiro diga, eu não vou terminar a minha história aqui. Ah, se você consegue acreditar dessa forma, o seu tempo no chiqueiro está contado. Porque há um Deus Todo-Poderoso que está enxergando as circunstâncias que te levou ao chiqueiro. E talvez tenha sido uma circunstância espontânea, deliberada, minha e sua. Mas Ele está vendo que você não está conformado com a experiência, com a vida do chiqueiro. Ele está vendo que você quer sair do chiqueiro. Quantas são as pessoas que não acreditam nos nossos sonhos? Quantas são as pessoas que fazem de tudo para subtrair os nossos projetos, os nossos ideais, a nossa escalada ao topo das mais altas montanhas das nossas realizações? Não importa quem não creia, você, eu, nós precisamos crer. Olha lá, estou cercado aqui por... Ah, você não consegue. O problema não é quem diz que eu não vou conseguir. O problema é eu determinar. Eu conseguirei. Eu chegarei ao topo. Porque Deus quer que lá eu chegue. Não importam as circunstâncias, não importa aquilo que esteja estabelecido. O meu filho está aqui e aqui o final vai ser a morte. E ele morreu ali. Mas Maria Santíssima não creu que a morte seria a última página da história. Quando lemos, e sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia à Etiópia
sobre 127 províncias. Este dado, ele é histórico. Este dado, ele é histórico. E ele está mostrando, o autor desta peça está mostrando o poder e a universalidade do rei Assuero. O autor, ele quer dizer que Esther reinou, tornou-se rainha, saiu de uma situação de subjugação, de humilhação, para ser a rainha, para substituir a rainha Vasti. O autor está dizendo que o seu Deus fez aquilo, pegou aquele povo que não era sequer uma nação. Era um povo, era uma raça. E Deus pega aquela mulher que vai se tornar a rainha Esther para elevá-la exatamente naquele contexto de um rei tão poderoso, de um rei tão dominador, de um rei que dominava da Índia à Etiópia. Ou seja, é um dado que está dizendo ele reinava praticamente sobre o mundo todo. Esta informação o autor quer nos dar e está nos dando para nos dizer que Esther, ela foi constituída rainha dentro de um império de 127 províncias, da Índia à Etiópia. Aquela mulher que fazia parte de um povo, de um pequeno povo, ela agora se torna a soberana no império. Ela agora vai receber a metade do reino. O rei vai dizer: nada do que tu queres te será subtraído. É exatamente dentro dessa dinâmica que o cristianismo, dentro da sua teologia, ao construir a Mariologia, ele vai pegar os primeiros cristãos, lá no início, quando começaram a ler os textos do Antigo Testamento, quando foram elaborar os seus 27 livros do Novo Testamento, eles fizeram uma releitura daqueles acontecimentos, daquelas histórias do Antigo Testamento, e disseram: está aqui. Assim como a rainha Esther reinou, aquela serva humilde, simples, e ela foi agraciada, ela conquistou o lugar da rainha Vasti, que era bela, deslumbrante. Essa era uma das razões porque o rei Assuero queria que ela aparecesse com a coroa real na festa. Leia o texto. Era uma mulher lindíssima, exuberante, atraente, e o rei queria mostrá-la para o mundo. Eva era uma mulher lindíssima. Você já imaginou? Estamos falando da teologia, tá bom, queridos? Aquela mulher que Deus fez com as próprias mãos. Que mulher linda, perfeita, exuberante, magnífica, extraordinária. Extraordinária. A releitura do cristianismo vai dizer que a beleza de Maria Santíssima ultrapassa a todas as belezas mais belas que já existiram nesta terra. A beleza de Vasti, inclusive a beleza da rainha Esther, que sobressaiu a da rainha Vasti, não são nada ao lado da beleza e da formosura de Maria. O cristianismo vai dizer que, assim como Esther, ela vai tornar-se soberana naquele império, um império praticamente universal, 127 províncias. Encontramos o 3, encontramos o 7. Poder, universalidade. Maria Santíssima, ela vai reinar, não em quase todo mundo, não
em apenas 127 províncias imperfeitas, mas ela vai dominar nas 127 províncias de um Deus perfeito, de um Deus absoluto, total, de um Deus 3 vezes santo. No 127, você tem o 3 do Deus 3 vezes santo. E você tem o 7 do perfeito, do total, do absoluto, do inteiro, do que nada falta. Então os primeiros cristãos eles vão pegar este acontecimento e dizer: Maria, ela reina aqui. O Todo-Poderoso não é Assuero, mas é o Deus que criou este sol, debaixo do qual agora estamos respirando, estamos vivendo. Deixa Deus, deixa o Espírito Santo falar ao meu e ao seu coração. Eu não tenho palavras suficientes para satisfazer o coração dos ouvintes, mas Deus tem a palavra certa. Deus tem a palavra certa. Neste sábado com Maria, eu quero me aproximar de ti, Rainha de misericórdia. Eu quero curvar meus teus pés. Eu quero agradecer esse Deus Todo-Poderoso que te constituiu rainha dos céus e da terra. E não uma rainha qualquer. Não uma rainha qualquer. Esther, mãe, é uma rainha, um modelo imperfeito. É uma figura imperfeita de você. Porque você é cheia de misericórdia. Você é misericordiosa, sobretudo, com aqueles que ainda não pertencem ao reinado, que não aceitam o senhorio, o domínio de Jesus Cristo, o teu Filho supremo e soberano, ao lado do qual tu estivestes até o último instante da tua caminhada na terra. Tu és misericordiosa, mãe, com aqueles que não te reconhecem, com aqueles que viram as costas ao teu filho, com aqueles que não creem nesse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu aceito, mãe, esta verdade de fé que a igreja construiu, esta teologia mariológica, dentro dessa história do Antigo Testamento. Porque foi assim que aconteceu contigo, mãe. Tu também eras uma judia, família simples, pessoa humilde. O lugar que tu moravas, de tua origem, um lugar que nem no Antigo Testamento se fala, apagado. Maria de Nazaré, Maria do nada, Maria do silêncio, Maria que não aparece, mas é assim que Deus faz. Ele pega as coisas que não são para confundir aquelas que são. Ele pega as coisas fracas para confundir as fortes. E foi o que Deus fez contigo. O que aconteceu com a rainha Esther, lá no tempo do rei Assuero, naquele grande império, é uma figura para dizer do que Deus fez na tua vida. Tu reina, mãezinha, neste reino que Deus te deu, que Deus te constituiu, e Ele continua dizendo, a metade do reino, ou seja, o reino todo é teu. Dispõe dele como tu quiseres. E nós colocamos diante de ti, mãe, as nossas queixas. Nós colocamos diante de ti, mãe, as nossas dificuldades, os nossos sonhos, os nossos projetos, que às vezes nem nós mesmos mais queremos crer. Porque tantas pessoas nos dizem que é impossível, não dará certo, que às vezes somos tentados a dizer, é melhor abrir mão. Reacende no nosso coração, mãe, a confiança, a fé, a esperança. Reacende em nós, mãe, aquele sonho que nós mesmos já sepultamos, que nós até já esquecemos. Mas tu não esqueceu, porque tu nos olha com o olhar de Deus. Tu nos olha com o olhar da eternidade, do infinito, do soberano, do eterno. Reacende em nós, mãe, a chama da fé, da coragem. Não nos deixa nos afastar neste momento de junto à cruz do teu filho. Ensina-nos a crer que a cruz, que o Calvário, não é a última página
da nossa história. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Sobre todos nós, hoje e sempre, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.